compartilhar mais um podcast da Aliança Abençoada. Estamos aqui para trazer para você mais uma edição desse podcast. E nessa noite está recheado de muita informação para você e uma palavra abençoada que nós estaremos trazendo um momento todo especial para você. E eu quero começar esse podcast nessa quarta com você para que a presença do Espírito Santo de Deus possa vir sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, e que nessa noite de quarta-feira você possa ser alcançado pela presença de Deus, pela glória de Deus. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e Pai que está no céu, graça nós te damos, ó Deus, por esse momento, ó Pai, todo especial. Nessa noite, meu Pai amado, abençoada, nessa noite de quarta-feira, Deus, nós cremos, ó Deus amado, que o Senhor, meu Pai, se faz presente neste ambiente. O Senhor se faz presente, meu Pai, em cada vida que vai estar assistindo, meu Deus amado, esse podcast. Meu Deus, que o Senhor venha com a tua graça, com o teu amor, com a tua presença, com o teu poder, meu Deus, sobre cada vida, meu Pai. Que nessa noite, meu Pai, o teu Espírito Santo, Pai, tenha o livre acesso, ó Deus, de operar, de agir, de falar, de curar, de restaurar, de transformar e de salvar, Deus. E nessa mesa, meu Pai abençoado, Deus querido, Deus santo, nós possamos, Deus amado, desfrutar da tua presença, do teu poder, em nome de Jesus. Amém. Para você que não me conhece, eu sou o pastor Tiago Oliveira e estou aqui para trazer para você todas as quartas esse podcast abençoado. E eu quero te pedir algo nessa noite, que você pegue o link desse podcast, manda a todas as pessoas que você conhece, manda nos grupos da família, no grupo da igreja, no grupo da escola, onde você estiver envolvido no grupo, divulga esse podcast ao máximo de pessoas que com certeza pessoas precisam ouvir a palavra de Deus e precisam e ser edificado pela glória de Deus. E é um prazer imenso poder estar aqui e falar do amor de Cristo através dessa programação. Nosso convidado todo especial está aqui com a gente, ele é pastor presidente do ministério, né? E ele está aqui pela primeira vez com a gente, que já viu o nosso fly, conhece ele, e o nome dele, né, é o pastor Dilon. Ele é pastor presidente do ministério Semeadores dos Últimos Dias, né? Então, muito boa noite, pastor. É um prazer imenso ter aqui com a gente ao nosso estúdio Aliança, amém? Com certeza. Muito boa noite para você, meu pastor. Boa noite para todos que estão nos acompanhando. Para mim é um imenso prazer também poder estar aqui, poder compartilhar essa alegria, compartilhar experiências, compartilhar coisas boas vindo aqui, com certeza. E eu tenho certeza para você que já está acompanhando, você que já está chegando, Deus tem algo especial para você, Deus tem coisas, reservou coisas imensas do céu para a sua vida. E para mim, pastor, sua esposa, pastora, também é um prazer muito grande participar convosco essa noite aqui dessa apresentação. Do outro lado, nosso convidado dessa quarta-feira é o nosso amado querido pastor Dilon, né? Como eu já falei para vocês, um grande homem de Deus. E vamos conhecer um pouco dessa história abençoada, que eu creio que tem muito testemunho, tem muita história de vida abençoada. Primeiramente, quem é o pastor Dilon? Glória a Deus. O pastor Dilon simplesmente é uma pessoa considerado simples, uma pessoa ali de Deus, que busca, que procura fazer ali o máximo, ali o correto das coisas de Deus. A gente, pastor, viemos ali da cidade de Belém, né? Já faz um tempo que nós estamos aqui em Oriximiná. E hoje, para a glória de Deus, a gente está presidindo a igreja Semeadores dos Últimos Dias, que certamente está localizado na rua 15 de novembro, ali na esquina com Antônio Ibiriba, no bairro Santa Terezinha, e certamente está aí trabalhando e fazendo, somando, né, com Cristo, somando para a obra de Deus, somando, trazendo. Então, eu digo que há um tempo, a gente nunca pensou que estaria assim tão longe, lá da capital, tão longe da nossa cidade, do meio da família, mas você sabe que quem faz a obra de Deus, ele não tem ali é certamente um local certo para que ele venha parar.
mas viemos para cá, estamos trabalhando e para mim é uma alegria imensa poder estar compartilhando e dando crescimento na obra de Deus aqui desse outro lado, um lado que a gente não conhecia, o lado da parte oeste do estado do Pará, já o Amazonas, então, e a gente viemos para cá com a família, estamos trabalhando e estamos indo aí, né? Para nós é uma imensa alegria poder estar compartilhando, poder estar levando a palavra do Senhor, poder estar fazendo o trabalho do Senhor. A gente que já está nessa trajetória há mais de 25 anos, estamos trabalhando na obra de Deus, já passamos por muitos e muitos lugares. Com o Grajó foi um trabalho um pouco bastante intenso. E chegamos até aqui, na cidade de Oriximiná. Chegamos e acabamos ficando aqui em Oriximiná. E hoje, para nós, assim, eu me sinto feliz, me sinto muito honrado, abraçado pelo povo, pelos amigos que conquistamos e vidas que ganhamos para Cristo. E isso, para mim, é uma motivação muito grande, é uma alegria. Poder estar compartilhando e falando para aqueles que aqui estão nos ouvindo, que chegamos aqui, fomos bem recebidos e hoje eu me sinto já aqui da família Oriximiná. É isso. O senhor já nasceu num lar cristão? Como é que foi sua trajetória? Ou teve um encontro no decorrer da sua caminhada? Conte pra gente saber um pouco sobre essa sua trajetória, como começou. Isso aí. A gente, na verdade, eu cresci num lar católico, né? A nossa família lá, parte dela ainda são muito católico. Então a gente vivenciou, crescemos ali num lar católico, de pessoas que tinham princípios, de pessoas que tinham que seguir uma tradição, ali ao pé da letra, mas um período de tempo a gente crescendo, aí vai dando outro rumo, chegando outras trajetórias. Então, ao tempo que a gente cheguei a casar com a minha esposa, a irmã Rose, e aí a gente trabalhando, tivemos ali uma vida um pouco bastante elevada, chegamos a ser ali empresários e tudo mais, mas a obra de Deus, um tempo, ela tinha que ser concretizada, realizada sobre a nossa vida, e veio o tempo, a vida aqui para que eu viesse chegar até aonde eu cheguei. Então passei por uma dificuldade grande, eu perdi tudo que tinha, chegamos, trabalhamos, fomos empresários na cidade de Vigia, empresários fortes, comerciantes, e chegou um período de tempo que as coisas elas apertaram, foram decaindo, a gente foi tendo perdas e mais perda, e o final de tudo foi que nós chegamos numa vida bastante difícil, numa miséria total, e um belo dia a minha esposa, ela estava sentada à beira da casa lá da mãe dela, na frente, e ela escutou uma voz dizendo a ela assim: vai na igreja que lá eu vou falar contigo. E ela, sem saber o que estava acontecendo, então ela perguntou para a mãe dela, né, que na atualidade ela era evangélica da Assembleia de Deus. Então ela disse: minha filha, a revelação é para quem crê. Se você crê, Deus quer falar contigo. Então, por intermédio dela, foi à igreja, ela convidou um rapazinho lá que era da igreja para levar ela, me convidou, disse que eu não gostava de crente, não gostava de pessoas assim, que lá não era o meu lugar. Então, aí ela foi, e chegando na igreja, que inclusive era a igreja Deus é Amor, chegando lá, Deus falou, ela vivia com uma enfermidade ali que estava há tempo também, e foi algo ali que dali em diante começou a mudar a história. Ela veio e disse: tu convidaste o teu companheiro, porém ele disse vai que ele não gosta de crente, mas Deus manda te dizer que na próxima semana ele está contigo aqui para nunca mais sair. E daí começa a minha trajetória no Evangelho. E na semana seguinte, eu estive lá na igreja, ela falou isso, falou tudo o que aconteceu lá dentro da igreja, que Deus falou com ela e tudo mais. O homem de Deus foi usado para ela, recebeu a cura. E no intervalo, a semana seguinte, eu estava na igreja. Eu achei aquilo ali motivador para mim, achei aquilo ali bastante que começou a preencher aquele vazio. E no final, eu logo 2 semanas depois aceitei Jesus, e para estar até hoje aqui testificando que Deus é Deus de maravilha, que muda a história, porque vocês sabem que a gente teve um passado também, uma vida que não foi
fácil, né? Vivemos aí o mundo, bebida, orgia e tudo mais. E as pessoas, elas a princípio não acreditavam. Era mesmo que foi para a igreja, vai mudar. Só que quando eu cheguei lá, que eu pisei pela primeira vez dentro de uma igreja evangélica, que eu vi o homem de Deus no altar, aquilo me motivou e disse, eu vou ser um homem de Deus. Ser um homem de Deus e vou ser uma pessoa ali de Deus. E dali para frente eu me empenhei, coloquei vida para Deus, aceitei Jesus como meu Salvador. As dificuldades vieram, dobraram mais e a gente passou uma situação bastante difícil mesmo, mas graças a Deus fomos acolhidos por um pastor. Tínhamos tudo, perdemos, mas não perdemos a graça que Deus nos deu, a sua misericórdia, estendeu as mãos sobre nós. E aquele pastor lá, ele nos ajudou e foi um homem ali que foi até uma fase de estabilidade no crescimento da espiritualidade, né? Então, graças a Deus por isso, eu louvo a Deus. E logo depois a esposa aceitou também, a princípio não queria, Ela me levou, mas não queria. Quer dizer que ela levou e não aceitou. E não aceitou, então... O senhor aceitou primeiro do que ela? Aceitei primeiro, entendeu? Aí ela lembrou um dia que sabe que a gente no mundo, entendeu? Não tem Deus. A pessoa que está no mundo, está ali na orgia, aquela coisa toda, não tem Deus no coração. Então um dia eu aprontando nas saídas e tudo mais, festa. Então ela disse que para Deus, à noite, queria casar com um homem que fosse crente ou que fosse uma pessoa mais de idade. Ela não aguentava estar passando por esse processo. Então, no dia que eu aceitei Jesus e que passou um período, o pastor todo dia perguntava, você não quer aceitar Jesus? E ela disse, não, hoje não, hoje não. Um dia ela lembrou, olhou para trás e lembrou que ela tinha pedido para Deus um homem crente. E Deus falou, aí está o crente. Então é algo assim que a gente vê e olha, e vê hoje a gente olha atrás assim, vê a trajetória e vê o quanto Deus ele é bondoso, o quanto ele é generoso, o quanto Deus ele é tremendo. Então Deus fez uma obra, logo a gente fomos separados para o ministério, logo a gente já estava ali fazendo a obra do Senhor, consagrado, e logo a gente saímos aí e ia chegar até aqui em Oriximiná. O chamado já ardia em seu coração pela obra, para fazer assim, levar o ID do Senhor? Isso. Assim que eu cheguei na igreja, que eu pisei pela primeira vez na igreja, aquilo ardeu forte no meu coração, bateu forte no meu coração. Eu digo, eu vou ser um homem de Deus, vou ser um pregador da palavra, eu vou pregar, eu vou levar o ID. Então, aquilo que eu já tive, se tu quiseres me dar, eu falava para Deus, eu não vou dizer não, mas hoje o que eu quero é ser um pregador. Hoje eu quero pregar. Inclusive, uma vez, pastor Tiago, eu estava ainda novo, eu estava com 1 ano, já estava batizado, já era obreiro, estava casado, 1 ano de crente. E a igreja lá que a gente congregava, ela estava super lotada, tinha quase 300 pessoas no horário de meio-dia. E tinha um pregador para vir pregar, e o pregador, felizmente, não veio. E não apareceu, e o pastor olhou para os obreiros, olhou para um lado, olhou para o outro. Quem ele escolheu? Na época que era só um simples, o menor lá, estava começando. Mas eu lembro benzinho de hoje, a mensagem, e eu disse, mas pastor, e disse, é você. Deus falou comigo, é você que vai pregar. 300 pessoas, a igreja lotada. Eu digo, e agora? Eu digo, mas eu já tinha uma experiência de estar lidando com o público. Então, para mim ali, não fiquei nervoso, eu não fiquei ali tímido, eu peguei e digo, eu vou, porque isso eu pedi para Deus. Quando eu pisei pela primeira vez, eu quero pregar a tua palavra, eu quero levar o ID do Senhor, eu quero estar ali fazendo a obra de Deus. Então, se é agora, começou. Então, quase 300 pessoas ali na igreja, o pastor me deu uma gravata, e eu lembrei a mensagem que foi Êxodo, capítulo 14, e versículo 15. Quando eu preguei esta mensagem, foi quase 1 hora de tempo de pregação. O pastor perguntou se eu era uma pessoa que estava afastada do evangelho, tinha voltado, ou se eu já tinha uma experiência, se eu já tinha sido, porque Deus usou. Eu deixei Deus trabalhar mesmo naquela manhã, uma tarde, na verdade, meio-dia, e foi algo assim que ficou marcado.
entendeu? E as pessoas vieram, pronto, e dali para frente era irmão Dilon para cá e para ali. Então, e o pastor, ele foi um canal de bênção na minha vida. O pastor André hoje encontra nos braços do Senhor. Então ele foi um canal para mim, me ajudou bastante, me levantou como obreiro e depois ali consagrado e a obra avante. Para mim hoje eu olho assim e vejo que Deus ele cumpre aquilo que ele promete na vida do homem. Mesmo porque quando eu pisei na igreja, o homem de Deus lá, ele falava que passou a revelação que ele disse, olha, Deus me mostra que você vai pisar em lugares assim, em terras que você nunca imaginou que vai pisar os teus pés e que lá você vai ser usado, que vai ser canal de bênção para vidas. E eu criei naquelas promessas, as palavras, e hoje a gente já andamos em muitos lugares pregando, levando muitas vidas para o Senhor. Estamos hoje, como diz o linguajar, nos arrastando a 25, levando a palavra do ID do Senhor, pregando, e aquilo, e hoje eu me sinto alegre, feliz por fazer. Eu faço, pregar, levar ensino para pessoas, levar a boas novas. Isso eu faço com todo amor, com todo carinho. A gente faz. Então, para mim é gratificante. Todo especial, pastor Dilon, que está aqui com a gente, contando para a gente aqui como é que foi esse encontro com Jesus, o que Jesus fez na vida dele. E o mais interessante, meu irmão, é que todas as vezes que Deus tem um projeto, né, na vida de alguém, né, Deus ele vai moldando, né, da forma dele, até ele se tornar aquela joia tão preciosa que nós somos para ele. E não foi diferente na vida do nosso amado, querido pastor, que aqui está com a gente. Pastor, assim, o senhor contando, o senhor teve esse encontro com Jesus, esse chamado de Jesus, porque é um chamado, né? Porque não é nós que escolhemos, ele que escolhe a gente, né? Escolhe. A gente muitas das vezes quer se achar, né? Diz assim, não, porque eu sou tal. Não, mas ele nos escolhe. E quando ele escolhe a gente não tem direito de escolha. Né? As portas se fecham e a única porta que fica aberta é aquela para ele. Com certeza. Então, aí nessa trajetória nossa, as portas, nós trabalhávamos na área de estiva, comerciante forte. Então, as coisas elas se fecharam. Para ver que o negócio que Deus permitiu foi tão forte e as coisas assim, elas iam se estragando, se quebrando, se destruindo. Então Deus ele fechou por completo, foi embora terrenos, casa, dinheiro, tudo. E ficando numa situação tão difícil para poder a gente chegar aonde a gente está hoje, falando do amor de Cristo, passamos por um processo bem delicado, né? Um processo mesmo que eu digo que foi bastante ali, foi amargo mesmo, né? Então é um processo, imagine você ali ter tudo, tá? Dormir na fartura e quando acordar, tá numa miséria, dependendo de pessoas, muitas das vezes para lhe dar um pão, dependendo de pessoas ali, e muitas das vezes fechando as portas ali para você. Então foi uma situação difícil, chegamos a ficar sem casa, sem nada, fomos acolhidos por um pastor, né? Então até a família nessas alturas, ela viraram as costas a nós, mas isso eu entendo que tudo foi um projeto de Deus. Eu entendo que tudo foi parte da trajetória de Deus para a nossa vida. E o que me consolava, que eu tinha um radinho pequeno, e eu ligava ali aquele hino da Sofia Cardoso, que fala entre muitas provas ali, que o crente é provado. E um hino bastante bonito, que eu gosto muito, sim, desse louvor. E também eu escutava muito ali, estava no auge, Matos Nascimento, seu testemunho, que chegava assim, que ele também foi um homem que perdeu tudo, viveu numa miséria total, mas que Deus mudou a história. Então eu pegava a Bíblia, ia ler, ia orar, e isso ali trazia um conforto para a minha vida. Eu digo, eu sei que um dia isso vai mudar, eu digo, mas eu não mudo o meu propósito, o meu propósito, que é ser um pregador. Deus, eu vou pregar. Ainda que chegar pessoas e vai dizer, mas, irmão Dilon, você vai falar o quê? Que você vive numa miséria total. Você está vivendo numa vida, digo, mas eu vou pregar Cristo na cruz do Calvário. Aí chegou um dia que eu disse, realmente, as pessoas falando, mas o que você vai falar? Cadê? Você não tem uma prosperidade. Vive uma vida de perrengue. Então vai falar o quê? Chegou um irmão e disse, irmão, eu disse a ele, eu vou parar de falar. Vou estancar o projeto que eu fiz
um projeto, planejei e vou ser um pregador. Então ele disse, porque eu não tenho o que falar, não tenho um testemunho. Ele disse, fala de salvação, fala de Jesus. É Jesus que é o alvo para você falar. Então isso me encorajou novamente. Eu dizia, digo, não, eu posso que passar, mas eu vou continuar e vou levar o meu propósito e vou avante. Né? E eu ainda quis querer correr do chamado. Um dia eu tive que nem Jonas. Eu vi a situação. Meu filho, ele era criança. Sabe que criança, ela não tem... Chegou a hora de comer, chegou a hora de tomar. Ela quer, entendeu? Não tem essa como um adulto. Então a criança, eu vi toda aquela situação. E eu tentei correr do chamado. Eu disse... Eu fui com as pessoas para lá, para minha cidade... Ela tem muita embarcação, muita pescaria. Então eu digo, eu vou. Cheguei lá e falei com o colega, disse, olha, eu quero ir pescar. Mas você, eu vou pescar, eu entendo tudo disso. E fui embora para ir para o rumo do alto mar mesmo, o oceano, acima do Iapoque, acima, pra fora mesmo, para 8 horas de viagem, da beira do mar, dali para fora, 8 horas de viagem, embarcação. Nessa época você morava onde? A gente morava lá na cidade de Vigia. Vigia está 100 quilômetros longe de Belém. Então, e nessas alturas eu peguei e digo, eu vou. E saindo, eu fui a primeira vez, passei 60 dias. Só prejuízo para o dono do barco. Só prejuízo. E para nós... Com o Jonas no barco. E estava como o Jonas. Tentando fugir do chamado. Né? Então eu digo, poxa, eu vim 60 dias. Aí um colega lá no lado, ele sempre dava um apoio ali lá em casa, a irmã. Tinha uma irmã lá no lado. Então, e quando eu cheguei, o único saldo que eu trouxe foi barba e cabelo grande. Não trouxe saldo nenhum, prejuízo para o dono do barco e tudo mais. Eu dizia, eu estou que nem Jonas. Eu mesmo reconhecia isso, eu estou correndo do chamado. Fui de novo. Mais 2 meses de viagem, só prejuízo. Voltei. Aí eu fui de novo, outra viagem, de novo 2 meses. Nessa última viagem que eu fui, 6 meses de pescaria. Chegava na cidade 5 dias e já retornava de novo. 2 meses. Só céu e água, o mar. Então, o Senhor falou com a minha esposa. Disse para ela, e ele voltar, próxima viagem, ele não vai estar mais com. E o Senhor falou comigo também, a gente puxando a rede de madrugada, trabalhando ali e sentindo uma dor grande. Braço, nas costas. E nesse dia Deus falou, e eu disse, Senhor, passe o que custar, passe o que passar, mas eu não vou negar o teu chamado. E foi aí quando eu cheguei na cidade, o pastor levou para lá para o centro de Belém, né? Eu fui trabalhar e nessas alturas já era obreiro, já estava consagrado e tudo, mas querendo correr do chamado, né? Então, como Jonas, só trazendo prejuízo. Trazendo prejuízo para as pessoas, para o dono da embarcação, quebrava, a gente corria para uma cidade próxima do Amazonas, ali do Amapá, né, Macapá, Iapoque, outras cidades, Calçoene. Então, e no final das contas, eu acabei que eu dei o ouvido chamado do Senhor e digo, não, Senhor, daqui para frente eu vou estar na obra. Aí foi que veio a primeira obra para dirigir. A gente passamos ali a dirigir a primeira obra e daí seguiu. Passamos por Marajó, Belém, Mosqueiro, Castanhal, e ali São Caetano de Odivelas, Santo Antônio do Tauá. Então foram cidades que o projeto, aquilo que Deus colocou no meu coração. Então, e aí a gente passou a trabalhar a obra de Deus, construir igreja, e passei a ser construtor, na verdade. Construtor. A minha trajetória no ministério, hoje a gente está na 15ª igreja que a gente lá do começo até o fim. A gente trabalhando, passamos aí trabalhando e hoje é a 15ª igreja e hoje é um trabalho que a gente gosta, um trabalho que eu tenho ali, eu tenho aquela coisa assim no meu coração, obra do Senhor, e aí a gente está até o dia de hoje aí, né? Essa trajetória nesse trabalho, mas a gente sabe que não é fácil. Uma peleja, uma luta travada. Quem tem um ministério, o Senhor, um chamado, ele passa por problemas, situações, ele passa por momentos difíceis, mas Deus é Deus de maravilha que muda a história. Eu fico feliz com o Senhor, fico alegre. Então, e hoje a gente está sempre ali, porque a gente sabe que a Bíblia diz que nós temos que estar ali sempre confiante. Deus é Deus de
Para mim é muito importante. Eu olho para trás e vejo o que nós passamos e hoje nós estamos aqui, estamos trabalhando, e o trabalho que talvez se eu tentasse retroceder hoje eu não estava mais aqui para estar contando a história, né? Com certeza. Assim, pastor, o senhor, assim, qual foi a sua experiência, assim, quando você assumiu o primeiro campo? Qual foi a maior experiência que você teve nesse primeiro campo? Na verdade, todos os campos que a gente assumiu, eu sempre, pastor, eu responder contando uma história. E um dia um pastor, ele chamou, um pastor que estava recém-consagrado, a convenção chamou ele. Então ele disse assim, olha, você vai para tal cidade, lá na cidade tem um terreno muito bonito, a igreja, casa pastoral. A igreja lá tem 5.000 membros, a igreja é muito grande, a igreja tem carro, a igreja tem tudo, né? E lá a secretária vai lhe repassar um bom salário. O pastor saiu animado. E quando chegou lá no endereço que o pastor colocou, né, era só um terreno e uma mangueira. Ele ligou para lá e disse, pastor, cadê a igreja? Cadê a casa pastoral? Cadê o carro? Entendeu? Cadê tudo que o senhor falou? E digo, meu pastor, é para você construir. A casa você vai construir, a igreja você vai construir, o carro você vai comprar e o membresia você vai ganhar para Cristo. Né? Então, moral da história, eu sempre fui levado, minha primeira obra foi um lugar onde era uma igreja, na verdade já estava para cair, não tinha, era uma casinha pequena de madeira. Então eu fui lá, a gente trabalhamos, limpei toda a área. Quando eu cheguei lá, tem um pastor que vai abrir de novo essa igreja, estava tempo fechado, foi o primeiro campo que a gente assumiu, assim. Então ele disse que, eu disse para ela, não, a gente vai começar assim, o pastor ainda não chegou. Eu estava lá com o chapelão na cabeça, capinando, limpando. Então, e para mim assim foi uma experiência muito grande ali, porque depois de 30 dias, eu comecei o trabalho. Logo no primeiro dia eu disse, olha, à noite vai ter culto. Eu 12 pessoas e eu ganhei 6 almas para gente. E remendei que tinha que remendar lá, limpei tudo dia. Então, depois de 30 dias, eu ganhei um programa de rádio. 30 dias eu já estava a igreja super lotada, eu já estava começando uma construção de 10 por 30 da igreja, e foi um trabalho ali excelente, um trabalho que mudou. E foi uma experiência muito grande, porque tinha recentemente o trabalho ali, tinha passado, na verdade, recente não, estava um tempo, tinha passado por um processo lá meio difícil, estava fechado, então me mandaram para lá e eu fui lá, trabalhei, construí, e daí as pessoas assim, os pastores presidentes, administrativos, sempre tiveram aquele olhar assim, não, o pastor Dilon é um pastor de construção, é determinado. E a gente chegava na cidade, aonde quer que passava, a gente fazia aquela movimentação toda, a gente fazia barulho mesmo na cidade, era programa de rádio, era carro de som, panfleto, e fazia aquela coisa toda, movia mesmo. Então, te mostrava que Deus estava no controle de tudo, né? Então, na minha primeira obra, a experiência lá que eu cheguei era só praticamente um terreno, mas a gente ganhamos muita vida. Teve casamentos, teve famílias estruturadas, restauradas. Então, enfim, para mim isso ficou ali marcado, né? Porque Deus ele fez coisas grandes, apesar de que ter pessoas que disseram logo quando a gente chegou a trabalhar, primeira obra, não vai dar conta, vai parar, vai entregar, vai desistir. Só que aí Deus ele vai dando conhecimento, vai dando entendimento, e Deus ia usando, fazendo coisas sobrenaturais acontecer, coisas tremendas acontecer, e é dessa forma. E sem contar que a gente pagava um preço ali em oração, em jejum, e Deus usava, né? Deus usava, e acontecendo pessoas sendo curadas, pessoas recebendo cura, libertação. Então isso chamava a atenção do povo, e o povo me vinha mesmo, e a bênção de Deus era grande. Com certeza. Para você que está ligado aí com a gente no nosso podcast dessa quarta-feira abençoada, quero agradecer a Deus pela tua vida, por você estar com a gente essa noite abençoada. Essa quarta-feira tá uma quarta-feira recheada de muitas bênçãos de Deus, né? O que Deus tem feito na vida do nosso convidado que aqui está. Algo assim,
um testemunho que marcou a sua trajetória com Cristo. Hoje o senhor pode parar assim para pensar, não, isso daqui é a primeira coisa que me vem na mente é isso que Deus fez na minha vida. Certeza. A gente tem, na verdade, se Tem for várias, né? para falar, para testificar, nós temos muita coisa para falar. Assim, então eu tenho muito testemunho para falar. Então eu tenho, pastor, eu estava lá em São Caetano de Odivelas em 2005, e então isso ficou marcado para mim, mas e a gente quer crer no poder de Deus, mas isso ficou marcado tanto para mim como para a igreja. A gente estava construindo a igreja muito, e muita gente, o povo ajudando, só que você sabe que a gente, muitas das vezes, somos provados na obra. Então eu resolvi fazer uma casa pastoral. Eu fui num comércio, tá, na cidade. O homem, ele era um homem assim um pouco bastante tradicional, assim, católico, e ele não tinha aquele apreço para pessoas assim evangélicas. Então as pessoas tinham até um receio de conversar com ele, tudo, que ele é muito bravo. Eu perguntei para uma irmã se ela tirava para mim os materiais, né, da igreja para fazer uma casa. Ela disse: pastor, vamos lá tentar. Mas ele é um pouco ignorante, ele é bravo, posso que ele dizer um não, ou nos expulsar de lá. Digo: vamos lá, em nome de Jesus. E nós fomos lá, e deixa estar que, quando eu cheguei lá, ela se apartou, ficou até meio receosa de falar. E eu disse: bem, ela veio aqui para me trouxe aqui que é para a gente tirar um material. Perguntou: vocês estão precisando de quê? Seguinte, você já me viu lá, sou pastor, assim, e disse: você precisa de quê, pastor? Estou precisando fazer uma casa. Sabe que eu quero material, isso, então deu tanto. O valor lá foi um valor bastante elevado na época. Então, aí ele disse: para quantas vezes? Eu digo: 30 dias. A irmã, ela ficou assim, me olhou, tipo assim, dizendo: pastor, pelo amor de Deus, o que você está fazendo? Eu disse: não, vou mostrar que Deus é Deus na nossa vida. Isso para mim ficou impactado ali naquele momento, lá que o homem já cedeu espaço. Agora, 30 dias, trabalhamos, muitos irmãos se ajuntaram, fizemos a casa, por questão de dias estava pronta. Então, agora eu estou morando. Aí passou os dias, a gente fizemos um culto já no 29º dia, completando 30 dias, para a gente fazer o pagamento. Na sexta-feira a igreja estava super lotada, uma bênção. Culto, Deus operou, paralítico nesse dia andou, pessoas oprimidas, obra de macumbaria foi por terra, e Deus bradou de uma forma grande. Aí a secretária da igreja veio no final. Para quem precisava de uma quantia bastante alta. Isso ficou para mim assim marcado na história, e para o povo lá também, porque o povo testemunhei lá sobre a questão. Então, a igreja lá dava muita gente, muito carro na porta da igreja. Então, e terminou o culto, as pessoas queriam oração, eu orei por todo mundo. A irmã disse: olha, pastor, já vou, a secretária, e está aqui o valor que entrou. E nós não tínhamos um centavo desse pagamento, e eu disse que era 30 dias. Eu disse: pastor, e agora? Disse: irmã, 30 dias é amanhã. Eu completo amanhã até meia-noite. Eu creio no Deus que eu sirvo. E todo mundo foi se apartando, aí ficou um casal. Uma senhora de idade, e perguntaram: qual que é o pastor? E, pastor, Deus me enviou aqui, lá de Belém do Pará. O Senhor falou comigo de madrugada: levanta, vai até o meu filho. Vai até o meu filho, porque amanhã ele precisa pagar algo da minha obra. E aquilo, a mulher, ela ficou ali, uma empresária, ela chamou o esposo, conversaram. O Senhor falou o valor para ela. Ela separou e colocou no envelope. Ela disse: agora, o Senhor falou, agora separa também uma quantia e dá para ele para o sustento dele. E aí ela veio e falou para mim. Ela disse: pastor, eu tenho o senhor tem amanhã. Deus mandou lhe falar para mim lhe entregar isso aqui, porque amanhã eu tenho um compromisso da obra. Aqui não está faltando e não está sobrando. Aqui dentro desse envelope está o valor exato que você vai ter que pagar. Agora, imagine só que era um valor imenso. As irmãs diziam: pastor, esse homem ele vai vir, vai destelhar a casa,
vai quebrar a casa, que ele é bravo, ele vai arrancar. Só que quando a gente confia em Deus, Deus é Deus de maravilha. Deus é Deus que faz obras. Então aquele homem lá, pela manhã eu agradeci a irmã, orei por ela e tudo mais, ela deu a quantia para ajudar a gente. Deu a quantia lá, que era uma quantia alta, e nós não tínhamos para pagar. Mas Deus é Deus de maravilha, providenciou pela manhã cedo. Antes de abrir, eu estava lá na porta, quando foi e abriu lá, que deu comigo, bom dia, pastor, diga se eu está precisando de alguma coisa, pagar o que eu devo. Quanto você vai dar? Eu digo, quanto eu vou dar? Não, eu vou dar tudo. Vou pagar tudo. Eu digo, mas já, tá aqui. Paguei ele, disse, o que você precisar, que a loja está à disposição. Isso aqui foi só para mostrar que Deus é poderoso, só para mostrar que Deus é Deus. Então, quando eu falei isso para a igreja, alguns ficaram assim, não, o senhor ficou guardando dinheiro. Eu digo, não, isso aqui Deus bradou, vocês viram o casal que estava lá, vocês viram, alguns irmãos estavam lá testificaram. Então, quando a gente confia, eu não fiquei ali com receio, porque eu sei o Deus a qual eu sirvo. Então a gente estava confiante, eu estava confiante, orando, buscando a Deus. Então o Senhor ele não ia deixar nós desamparados. Então isso para mim ficou ali marcado, porque o Senhor ele foi lá e fez maravilha, e o povo ficou, isso ocorreu, impactou mesmo o povo lá de uma forma grande. Só o Senhor preparou, Deus colocou, e sem contar que as maravilhas que acontecia dentro da igreja lá, foi uma cidade assim que muito ali, que muito mexeu mesmo ali com a gente, que a gente motivou, era muito trabalho, assim. Deus fez coisas extraordinárias, ficou marcado na história. Até o dia de hoje, quando alguém entra em São Caetano e pergunta quem foi pastor Dilon, vai vir uns relatos de coisas ali extraordinárias da parte de Deus que foi feito. Glória a Deus, né? Para você que está acompanhando a gente, você vê o Deus que a gente serve, o Deus de maravilha, Deus que nunca deixa os seus desamparados, né? Você crê, você vai ver os sinais deles e cumprindo na sua vida, na sua casa, na sua família. E é maravilhoso viver o extraordinário de Deus, aquilo que Deus chama, né, a gente, né, para fazer, e ele nos surpreende, né? E pastor, assim, como é que foi a sua trajetória para chegar até Oriximiná? Conte pra gente aí, que hoje você se considera um oriximinaense. Com certeza, hoje a gente já está um tempo aqui em Oriximiná, né? A gente trabalhava lá na cidade de Benevide, eu tinha uns trabalhos lá, e então eu tinha uma época que um pastor, ele veio para Manaus. Eu coloquei no meu coração de vir para Manaus, em 2007. Só que ele disse, eu vou para Manaus, vou me apresentar no campo de lá, e conforme a coisa aqui, eu ligo para ti e vou te chamar, você vai trabalhar comigo. Eu tinha desejo de trabalhar para essa área aqui. Então, e ele logo passou um mês, não deu certo, ele retornou para Belém. Pastor, não deu trabalhar lá, mandaram de volta para cá, para apoiar aqui a sede de Belém. Eu disse, tudo bem, então tudo tem seu tempo. E quando foi um dia, eu trabalhava com açougue, com vendas de açaí, era um trabalho intenso, o dia todo, e à noite eu saía para dirigir igreja fora. Uma igreja a 120 quilômetros longe de Belém. Saía de moto, esposa, cada vez era aquela coisa, aquela luta travada. Então chegou um dia, eu disse para minha esposa, em 2010, a gente recebeu um convite para ir numa festa. Uma festa da igreja lá em São Domingos do Capim. Longe de lá de Belém também, eu fui, fechei tudo e fui. Cheguei lá, preguei e tudo. Quando eu estava, isso no dia 23 de dezembro de 2010, aí eu recebi uma ligação. Recebi uma ligação do pastor Rui, passou para o Senhor, que era na época, foi meu obreiro, ele estava para o sul do Pará, ele falou, pastor Dilon, recebi um chamado do ministério para ir para Oriximiná. Só que lá tem 2 igrejas, então eu vou para uma igreja lá num bairro e tem uma outra no outro bairro, então eles pediram para mim indicar outro pastor para ir comigo. Só que também tem outro detalhe, eu tenho um campo também para Ipixuna do Pará, 400, quase 500 quilômetros longe de Belém. Eu disse, eu vou para Oriximiná. Para que lado é que fica? Só para ir para o rumo na direção que vai para Manaus. Eu disse, pode deixar que eu vou. Nunca tinha ouvido falar de Oriximiná.
Quando eu cheguei lá na sede administrativa em Belém, o pessoal, rapaz, tu vai por Oriximiná. Eu já vi lá vai de barco, aquela coisa toda, vai para o Santarém, eu digo, eu vou. Aí vendi tudo que eu tinha em Belém e vim embora para cá. Vim, trabalhei, e o pastor Rui, logo eu vim para passar um ano. Daqui eu ia para Terra Santa. Era para passar o ano de 2011, cheguei dia 14 de janeiro de 2011. Passar o ano todo aqui, quando fosse no início de 2012, era para me assumir Terra Santa. Só que de lá para cá, acabei ficando aqui, o pastor Rui foi embora, Paraopebas ainda me chamou para ir, eu disse, não, eu vou estancar aqui. Gostei da cidade, e depois eu comecei já a transferir tudo para cá, título, toda a documentação, toda a coisa para cá. A princípio, o projeto era passar um ano, e depois ia Terra Santa. Só que depois eu acabei dizendo, não, eu gostei da cidade, eu vou ficar aqui. E daí a gente está até o dia de hoje. Né? Estamos hoje com o Ministério aí, Semeadores dos Dias, trabalhamos no Ministério, e hoje estamos aqui no Ministério que Deus nos deu. Então, é assim, a nossa trajetória de lá para cá, eu só tenho coisa só a contar, só vitória aqui nessa cidade, uma cidade que vim, gostei, e aqui estou até Jesus voltar. É isso aí. É gratificante assim conhecer assim os trabalhos que Deus tem feito, né? Porque isso, pastor, motiva outros obreiros, né, que estão nos acompanhando ou irão nos acompanhar, né? E às vezes olha a história, a vida de um pastor e pensa que o pastor é tudo mil maravilha, né? A gente passa por situação difícil, né? Passa por muitas dificuldades. Porque o campo, pastor, ele não é só dizer que é só flores. Passamos por muitas lutas, né? Passamos por muitas dificuldades. Por exemplo, Marajó eu andava com a água acima da cintura para ir para dentro da igreja para pregar, para fazer a obra do Senhor. Eu cheguei lá no inverno, cheguei no ano de 2000 no Marajó. De 2000, então, chegando ali, eu fui para uma localidade lá, interior de Cachoeira do Arari. Então, lá a gente, para ir no inverno, a estrada onde passava o ônibus, a água dava no ombro, acima da cintura, e tinha que andar ali e chegar perto para a igreja, se não tivesse um transporte ali, uma canoa, uma coisa assim. Mas para mim, eu gostava de ir porque a gente fazia eu fazia um tipo de evangelismo, olha lá como era uma coisa interessante. Colocava uma caixa de som, a bateria na canoa. Hoje aqui a gente faz o carro, né? Carro de som. Lá era barco de som. Né? Colocava lá e saía anunciando. O povo convidava, próximo das casas, assim, as localidades que tinha, aí os obreiros iam remando e eu ia falando ali e tudo. Hoje na igreja e tal, vamos fazer o culto, minha irmã. E saía evangelizando e fazendo, e para mim aquilo era ali, eu gostava, como gosto de fazer os trabalhos. Né? Então, para mim, assim, e para saber que o trabalho, ele não é só, entendeu? Só flores. Entendeu? O trabalho, ele não é só flores. O trabalho da obra do Senhor, ele tem também os seus processos, mas é gratificante. Deus, ele abençoa. Né? O mais importante disso é fazendo a obra. Com certeza. E isso, assim, muitas das vezes, assim, a gente traz assim, a gente já contou várias histórias de vários pastores aqui, e cada pastor uma história interessante, né? Que a gente acaba ouvindo e aprendendo também, isso, né? Pois é. Porque a gente começou o podcast com esse objetivo, né? Eu disse assim, eu vou contar a história de homens de Deus isso, que venceram, que conhecer a trajetória, que é muito gratificante você ver os testemunhos daquilo que Deus tem feito, né? Porque o trabalho, ele não é fácil, né? Hoje, quantos pastores estão nos assistindo e estão se identificando com a sua história? Você sabe que não é fácil, porque é uma situação difícil mesmo, porque, e sempre eu digo que não é qualquer um que vai passar, principalmente nos dias de hoje, a gente já passou muito, por muitas, hoje a gente está aqui na cidade, está um trabalho mais evoluído, mas nós já passamos por lugares assim bastante, como diz bastante difícil, estreito, né? Bastante dificuldade, a gente já passamos por momentos muito difíceis de obra, mas hoje a gente olha para trás e vê que tudo isso não foi em vão, né? Aquilo que a Bíblia diz, que a Bíblia fala em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 58, nós devemos estar constante e abundante no trabalho do Senhor, sabendo que o trabalho do Senhor não é em vão.
O nosso trabalho no Senhor, ele não é em vão. Então, sempre eu olho para isso, sempre no momento da dificuldade, no momento de situação difícil que a gente passou ali no trabalho, eu sempre dizia, eu digo, Senhor, eu sei que um dia tu vai nos recompensar. Eu sei que um dia tu vai nos recompensar. Não foi fácil. Né? Não foi fácil. A gente passou por momentos muito difíceis, desde o princípio da trajetória. Foi luta, foi dificuldade. Não foi aquele olhar hoje para o pastor Dilon, hoje ver na rua, passa ali, ouvi o pastor passando ali dentro de um carro, uma coisa assim, mas a gente já passamos por dificuldade muito grande. Pastor, eu lembro que na obra, mas isso nada me motivava para desistir, não. Eu passei dificuldade tão grande na obra e teve tempo assim que eu tinha que dobrar meu joelho para orar, para a parede. Agora me pergunte por quê. Era porque o sapato era furado. Entendeu? O sapato furado e não tinha, às vezes eu colocava pedaço de papelão, mas aí com o chão, o contato molhava e aquilo voltava de novo, entendeu? Nem me fale. E a dificuldade foi muito, muito, muito grande mesmo. Isso a gente não fala para dizer assim que passou uma vida de miséria. Isso é para dizer que a gente passou tudo isso para que o Senhor ele viesse lá na frente nos exaltar. Entendeu? A gente passou e para dizer para alguém que está passando hoje por dificuldade, aquele pastor que está lá enfrentando, que está lá na dificuldade, passando por momentos difíceis, para dizer o quanto Deus ele age por nós, se a gente crer, confiar, não desistir. Para a gente não desistir, porque chega uma hora que a roda ela vai girar. Entendeu? Hoje está aqui embaixo, amanhã vai estar lá em cima. Então é gratificante fazer o trabalho do Senhor. Muito gratificante. E isso até motiva, pastor, assim, porque muitas das vezes hoje você vê muitos desistindo por pouca coisa, né? Pouca coisa. Deixando o legado, o chamado que Jesus entregou, né, para essa pessoa, né? E às vezes a pessoa acaba desistindo, não, porque talvez eu não gostei de uma determinada situação, né? Isso. Entendeu? Mas por aquilo que Jesus disse assim, olha, no mundo vocês vão ter aflições. Vai ter aflição. Ele não está falando que você que é um missionário, você que é um obreiro, um evangelista, você que vai entrar num campo ou está num campo, ele não está dizendo para você que tudo vai ser perfeito. Você vai chegar num campo, já vai ter uma igreja, já vai estar tudo montado, já vai ter uma estrutura, já vai ter um som. Não, Deus, quando ele te chama é para construir. Né? Isso aí. Aí falando assim, em construir, eu lembro assim que geralmente a gente passava num lugar, eu lembro que em 2004, lá numa cidade chamada Santo Antônio do Tauá, próximo de Belém também. Então eu cheguei lá e não era uma igreja, era só um terreno e tinha uma barraquinha, era pedaços de telha. Se eu disser que é uma telha inteira, eu estou mentindo, era pedaços, remendado. Aquelas cadeiras de escola que tem o braço para colocar o caderno, foi tirado e foi feita aquelas cadeirinhas de madeira, eram 12. Eu improvisei mais uns banquinhos e quando eu assumi lá, era uma senhora que era a membrazia, uma senhora de idade, 70 anos, e tinha um rapazinho que ele era até especial também, só eles dois. Andaram para lá e agora, Jesus? Eu aqui com a esposa, meu filho, Mas eu assumi lá dia 11 de junho de 2004. Quando foi dia 22 de dezembro de 2000, ainda do mesmo ano, 6 meses depois, eu estava entregando a igreja na chave. Na chave. Inclusive lá só era um beco. Essa assim que depois de eu dizer que a gente somos um ser humano, a gente, muitas das vezes, se a gente não olhar para o alvo, que é Cristo, a gente pode fracassar. Sempre eu digo uma coisa que Provérbios 24:10 diz assim: mostrares fraco no dia da tua luta, não terás forças para lutar. Sempre eu carreguei isso comigo. Então eu dizia, não, Senhor, não vou parar. E eu pensei em desistir de lá. Eu digo, isso aqui não... Olhando o cenário. Olhando o cenário e vendo ali, não tinha nada, eu digo, não tem povo. E não tem nada, não dá. Entendeu? Era um terreno lá que uma irmã deu, ela queria tomar de volta. Aí eu disse, não, vamos trabalhar eu estava com 10 dias lá orando e Deus me mostrou a igreja pronta, em visão, mostrou o povo. E comecei a orar. Em uma tarde, uma irmã me viu lá, ela perguntou, passou lá na frente, vai ter culto hoje? Vai. Eu vou vir hoje, era sexta-feira. Ela veio e trouxe
2 filhos dela, adolescente, e mais uma irmã. Ela disse, pastor, eu vou me aderir para esse ministério. Quando foi no domingo, eu disse, amanhã, sábado, eu não vou fazer culto. No domingo vai ter culto, vai. 7 horas é. E quando foi 7 horas, 15 pessoas. Aí disseram, eu vou me aderir para cá. E daí, ela foi, tipo assim, canal de Deus ali também, porque era uma mulher esforçada, aí começou um grupo de evangelismo, e foi, quando de repente o esposo dela também, a gente se identificou, era uma pessoa afastada dos caminhos do Senhor também, mas pessoa muito legal, e foi, sei que portas se abriram, e dali nós começamos a construir, foi rápido. Foi uma igreja tão grande, mas foi uma igreja assim, um prédio que fizemos lá, questão de 5 meses ele estava pronto. E no término de 6 meses que a gente estava lá, no dia da inauguração, muita gente, e as irmãs fizeram lá, e uma membresia grande que nós formalizamos, muito jovem e tudo. Aí nesse dia era uma reunião administrativa, eu não fui. Aí o meu nome estava na mesa lá, trocado para uma outra cidade para pegar só um terreno de novo. Então, a gente sempre foi uma trajetória assim, de construção de igreja, mas Deus sempre bradou. Sempre agiu e fez maravilha. Passamos por dificuldade, por grandes dificuldades, mas isso não foi o motivo de nós que, olha, eu vou parar, vou desistir, né? Eu vou abrir mão daquilo do chamado. E o mais importante é a gente ver que hoje nós estamos, apesar do sofrimento, mas é em Cristo. A gente tem que ver que a Bíblia diz, Salmos 34, no verso de número 19, a Bíblia vai dizer assim que muitas são as aflições de um justo, mas em todas Deus livra e guarda. Então hoje isso sempre me motivou, dizer que as aflições vêm. Cristo falou, 16:33, que no mundo nós teríamos aflição. Isso deixou claro. Então eu vou passar por dificuldade. Agora, se a gente não olhar para o alvo, que é Cristo, chega uma hora que a gente vai querer murmurar. Chegou um tempo da trajetória que eu disse, Senhor, até quando eu vou construir igreja? Até quando eu vou viver construindo igreja? Porque eu termino de construir, eu inauguro a igreja, já tem outro para assumir. Já tem outro para estar assumindo. E, então, eu nunca tive uma experiência de viver de aluguel. Onde eu chegava, era um terreno, construía e trabalhava. A experiência de viver em aluguel foi aqui, né? Que a gente, num período, ainda estou alugado, mas eu já tenho um prédio, né? Que logo a gente já vai estar definitivo congregando. Mas nossa vida foi uma trajetória assim de construção. Passamos e hoje a gente vê o fruto, porque hoje Deus está agindo. Deus está movendo as mãos a nosso favor. E o fruto do trabalho que hoje está fluindo. Se hoje a pessoa olhar e dizer, o pastor, hoje o pastor Dilon vive uma vida assim um pouco mais, será mesmo que ele passou? Então isso aqui é o fruto daquilo que a gente sofremos lá atrás. Passamos pela dificuldade, mas um dia a vitória vem. É como diz Matos Nascimento, que a vitória vai chorando e a gente chora. Então passamos por momentos muito assim. Mas a gente... Eu olho para trás assim, e só digo para Deus assim, gratidão, porque Ele me segurou no período de dor, no período de aflição, no período que passei mesmo assim, mesmo trabalhando na obra lá, mas passamos por um momento difícil. Mas Deus, Ele é Deus de maravilha, e hoje a gente pode ver o fruto, o fruto daquilo que a gente plantou lá atrás. Com certeza. Então, e é gratificante todo esse trabalho, todo esse empenho, né? Porque quando a gente está na obra de Deus, fazendo a obra de Deus, a gente está empenhado, a gente só vê, né? Às vezes a gente consegue enxergar as provisões de Deus, aquilo que Deus tem feito, que vai fazer, né? E crendo sempre, muitas das vezes te encontra pessoas que dizem, não, será que vai acontecer? Isso. Mas tudo isso você vai ter que enfrentar, né? A palavra de Deus diz que Sambalat e Tobias tentaram fazer Neemias desistir, né? Mas ele não. Mas ele perseverou. Própria, gente. Ali foi um projeto que sempre eu dizia, pastor, e eu nunca me vi como presidente. Eu sempre dizia, desde muito tempo, a minha sogra, uma mulher de Deus, hoje dorme nos braços do Senhor.
ela sempre dizia, meu filho, teu ministério, Deus já preparou o ministério próprio. Dizia sempre assim, eu tinha aquilo comigo, digo, Senhor, se um dia for mesmo, tu vai fazer a obra, tu vai agir. Ela disse, Deus tem coisas para fazer, meu filho. Eu vejo o Senhor, você como presidente de um ministério. Muitos irmãos foram usados em Belém, inclusive um pastor que eu ia trazer ele aqui em 2012, quando eu tentei entrar em contato com ele, eu soube que ele tinha passado por Senhor. O pastor Barradas, era um pastor muito, Marcelo Barradas, muito usado na mão de Deus, e ele falou para mim, pastor, eu vejo o Senhor indo justamente para cá, para essa cidade. Uma cidade assim distante, que está já lá acima, quase indo para Manaus. Uma cidade, você vai trabalhar, Deus vai agir. Eu vejo o Senhor no ministério próprio, só que eu digo, eu nunca descri de nenhuma revelação e visão de Deus, dos vasos. Então, aí chegou o período que a gente trabalhamos, né? Trabalhei na IPDA 17 anos e meio, e trabalhei com o Ministério Ceifeiros da Última Hora. E então, quando foi de um período para cá, o Senhor começou a usar vários homens e mulheres de Deus, e chegou no ano passado, o Senhor, ele bradou no meu coração, me deu aqui a revelação do nome do ministério. Então, eu disse, Senhor, se chegou a hora, tu vai agir, vai dar tudo certo. Então nós começamos as documentações, aí Deus foi colocando, encaminhando tudinho, firmamos, então, e chegou a hora da gente colocar, levantar aqui a bandeira da Igreja Semeadores dos Últimos Dias, né? E que hoje está completando um ano, agora em novembro, né? Que foi do ano passado, a gente levantamos a placa, estamos tudo na direção de Deus, na direção do Senhor. E conversamos lá com a pastora, que é presidente lá do Ministério Ceifeiro da Última Hora. Então ela já estava ciente, tudo, conversamos e tudo mais, a amizade continua. Diga, agora a gente vai prosseguir com a obra, com o ministério, né? Graças a Deus estamos aí, trabalhando, estamos numa força ali como Neemias, né? E não olhando ao lado, né? Então, e buscando mesmo para ali fazer algo ali bastante mesmo agradável ao coração do Senhor. Pastor, fale pra gente assim, a respeito desse primeiro aniversário e os dias desse evento que vai estar acontecendo, quem é que vai estar vindo para estar com vocês. Eu também vou estar lá, né? A gente vai estar dando esse apoio para vocês lá nesse primeiro ano, né, de aniversário. De aniversário. Pois é, então aí é uma história assim que a gente fala assim, que é um projeto que nasceu no coração de Deus. Então, eu me alegre, Deus testificou, confirmou, deu tudo certo. Firmamos então no ano passado, mês de novembro, levantamos a placa, nós já estávamos construindo um trabalho, construindo um prédio. Então hoje a gente está aí completando um ano, né, agora em novembro. Segunda semana vai ser 8, 9, 10. A gente vai estar com o pastor Jonathan Oliveira, ele é de João Pessoa, da Paraíba. De Deus, um homem muito usado nas mãos do Senhor. Inclusive a gente está aí já trabalhando mesmo aí, penso para que venha fazer uma festa mesmo, bem mesmo ali, para ficar marcado na história. É o primeiro ano, né? Então nós estamos trabalhando e estamos lutando, a igreja, os irmãos estão todos motivados, o povo está ali, estão todo mundo fazendo a divulgação, estamos divulgando, tá uma linha de divulgação, graças a Deus, e eu creio que no dia, o Tiago, vai ser algo tremendo, vai ser algo que vai marcar na história, né? A gente, inclusive, para o povo que está nos acompanhando, você é o nosso convidado para estar conosco num desses dias, e no sábado, entendeu? Que é dia 9, são 3 dias de festa. 8, 9 e 10. Os 3 dias o pastor vai estar conosco lá, pregando os 3 dias, orando por todos, cura divina e maravilha. Mas no sábado, chamar a atenção do povo também para depois do culto, a gente vai dar uma janta para o povo. Depois do culto vai ser aquela janta abençoada lá. Glória. Vai ser algo tremendo, entendeu? E eu creio que... Crente come muito. Crente come. Eu sempre digo. Então, tá... lá o espaço para todos, né? Para todo tipo de segmento, você livre pensador, você que não professa nenhum credo religioso, para você católico também, né? Para você que é de uma outra denominação, enfim,
todos estão convidados. O Oriximiná está convidado para estar presente conosco, que é 8, 9, 10 agora de novembro, Igreja Evangélica Semeadores dos Últimos Dias, e endereço Rua 15 de Novembro, bem próximo da Travessa Antônio Iberiba, quase na esquina da Travessa Antônio Iberiba, e ali no bairro Santa Terezinha. Próximo da Escola de Música. Isso, bem próximo da Escola de Música, está entre... próximo da Escola de Música, ali próximo da Academia CT Tretas, enfim. Então, e você que vai estar conosco lá, vai ser bênção de Deus, vai ser maravilha, pastor Tiago. Estamos orando, a igreja está em oração, a igreja está em propósito, em prol este dia. E o pastor também, a gente estamos em comunicação diariamente, ele está também em processo de jejum e oração em prol esta festa. Ele vai estar conosco, o pastor Jonathan Oliveira, um homem de Deus que tem andado o Brasil afora, e tem andado aí pregando, levando o ID, e Deus tem feito obras maravilhosas. E eu creio que nesse dia não será diferente, vai ser coisas tremendas que vai acontecer. Coisas fortes mesmo que vai acontecer nesse dia, em nome de Longo, que ele possa deixar uma palavra. É Deus, né? Para você que está nos acompanhando, você que está aqui na cidade ou até fora da cidade aqui nos acompanhando, eu sou muito grato a Deus, pastor, por tudo que ele tem feito na nossa vida. Antes de eu trazer a palavra, eu quero só frisar algo assim, que hoje eu vejo assim a glória de Deus tão grande sobre a nossa vida. Eu olho atrás assim, eu vi a dificuldade que a gente passou, e hoje eu posso olhar atrás e ver como hoje as coisas se encontram. Deus é Deus de maravilha, e baseado nisso eu tenho uma palavra, baseada a esse testemunho nosso de vida. Hoje eu posso dizer que consegui trazer uma formação para o meu filho. Hoje ele é formado em Direito, então, e trazer uma trajetória, uma mudança em Cristo Jesus para a vida, para a nossa vida. Hoje a gente olha e vê diferente da vida que levamos, continuamos ainda trabalhando para o Senhor. Hoje uma vida totalmente diferente, Então, e isso para mim, hoje eu sou grato a Deus por tudo que ele tem feito sobre a nossa vida. E eu tenho uma palavra sobre isso, e para deixar para todos, que está em Salmos 126, a partir do verso 6, o Senhor ele vai dizer assim, que grandes coisas, o autor lhe fala, o Senhor lhe fez por nós. Por isso é o motivo da nossa alegria. Grandes coisas o Senhor lhe fez por nós. Então, o Senhor ele tem feito, tudo que Deus ele faz é grande. Se nós olharmos, a Bíblia diz que quando Deus ele quer ver os céus, ele se encurva para ver os céus, para ver a imensidão da sua grandeza, para ver o quanto ele é grande, o quanto ele é maravilhoso. Então, para você que está aí do outro lado, você que nos assiste, você que ainda vai nos assistir, para dizer o quanto Deus ele é grande. Hoje você pode estar passando por um processo, uma dificuldade, está passando pelo momento de dor, pelo momento de sofrimento. Momento hoje você pode dizer assim, hoje o meu dia só foi de choro. Mas tem uma palavra para dizer também para você. De Salmo 30, verso 6, parte B do versículo, vai dizer que o choro ele pode durar uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Então, quantas vezes eu, minha esposa, nós choramos, quantas vezes, pastor, a gente passamos ali, choramos, lamentamos diante do Senhor, quantas das vezes digo, mas não vamos desistir. Não vamos desistir, porque Deus é grande, tem coisas grandes, está fazendo e vai fazer coisas grandes acontecer sobre a nossa vida. E hoje, para mim, é uma alegria muito grande ainda poder contar. Tem gente que diz assim, eu não conto testemunho de vida porque o que passou, isso aqui ficou lá no lago do esquecimento. Digo, não, mas eu conto isso para que o nome do Senhor seja glorificado. Porque quantas vezes a gente passamos por dificuldade, quantas vezes passamos por um momento tão doloroso na vida, e hoje eu posso abrir a boca e dizer, grandes coisas o Senhor fez por nós.
Desde o princípio ele já vinha fazendo coisa, vinha fazendo, e até o dia de hoje vem fazendo coisas grandes. Até o dia de hoje as coisas elas são grandiosas. Então esse salmo é um salmo que muito eu tenho me inspirado, eu tenho um salmo que muito me alegra quando eu pego ele para ler, para estudar, para estar ali lendo, relendo, e eu vejo ali, eu fico alegre de ver, porque Deus ele tem feito coisas grandes e ele vai fazer. Então é uma questão de crer, confiar. Nós acreditar, confiar em Deus, que Deus é Deus de maravilha, Deus é Deus que faz coisas tremendas. Então, para você que está aí nos ouvindo, creia, confie, porque Deus tem coisas grandes para realizar sobre a sua vida, em nome de Jesus. É isso aí, né? Palavra abençoada, palavra impactante, né? Que o pastor trouxe pra gente. Maravilha de Deus, né? Essa programação, ela vai ao ar, não é à toa, ela vai para edificar a tua vida, para edificar a tua casa, para edificar a tua família, para edificar você que está aí do outro lado, né? Que está nos acompanhando, né? Seguindo nossa página, né? Então você foi alcançado por essa palavra, você foi tremendamente, né, impactado. Talvez você esteja pensando em desistir, pensando em parar. Faça isso. Deus tem um propósito em tudo isso que você está passando. Deus tem uma palavra em tudo isso que você está passando. Talvez você esteja dizendo assim, mas eu não estou entendendo, né? De imediato, né? Talvez quando Deus chamou Abraão, ele não entendia para onde ele iria também, mas ele decidiu confiar, ele decidiu acreditar na palavra de Deus. E por ele acreditar nessa palavra, o Senhor, né, designou ele que a descendência dele seria extraordinariamente multiplicada, né? Ele seria uma bênção, né? A descendência dele seria como os grãos de areia, as estrelas do céu. Talvez Deus tenha um plano grandioso na sua vida. Hoje você ouviu o testemunho do pastor daquilo que Deus fez na vida dele. Talvez ele pensou talvez em parar, né? Desistir, não vou prosseguir mais, nem estou passando por tudo isso. Não, mas ele resolveu acreditar no propósito, ele resolveu acreditar na palavra, naquilo que Deus preparou. E hoje tudo que ele está vivendo hoje é fruto do projeto que ele passou no processo de Deus. E Deus tem dado grandemente, poderosamente as bênçãos dele, né? Que ele possa deixar suas considerações finais e um convite todo especial. Glória a Deus, né? Então eu feliz, eu quero agradecer esta oportunidade, poder levar para você que está aí do outro lado uma palavra, poder contar um pedaço da história, porque é longa, entendeu? É longa a história, tem muitos testemunhos para contar, então hoje a noite seria pequena para tudo isso, né? Para contar. Então, mas eu quero agradecer, sou grato a Deus, grato ao pastor, a pastora aqui por ter dado esta oportunidade, e agradecer você que está aí nos dando essa audiência, você que está ligado conosco aí do outro lado, que Deus venha abençoar a sua vida. E só lembrando que também a gente está aí com o nosso evento, né? Para você que está aí sintonizado conosco, né? Nosso evento dia 8, 9, 10 agora de novembro, entendeu? A segunda semana de novembro, vamos estar aí com o primeiro aniversário da igreja, Semeadores dos Últimos Dias, o endereço, Rua 15 de Novembro, próximo ali da Travessa Antônio Beriba, bem próximo da Escola de Música, né? Está ali o templo central da igreja Semeadores dos Últimos Dias. Então o horário é nas 19 horas dos 3 dias, e presença do homem de Deus, pastor Jonathan Oliveira, vindo ali diretamente de João Pessoa, Paraíba. Serão 3 noites de muito louvor e adoração, 3 noites de muita bênção e de milagre de Deus para a sua vida. Então, convide lá o seu amigo, leve o seu amigo, o seu vizinho, um parente, leve uma pessoa enferma, porque Cristo vai abençoar a sua vida. Então, pastor Tiago, meu muito obrigado por esta oportunidade de poder trazer a divulgação aqui do ministério, de poder contar também para o povo que nos assiste aqui, contar um pedaço da nossa história, porque talvez o povo diz, eu conheço o pastor de tanto tempo, mas eu não conheço esse lado da história, não conheci a sua trajetória. Eu conheço ele, eu vejo ele, a gente tem uma amizade, mas não temos ali, porque na verdade pouco eu tenho contado, entendeu, sobre testemunho, mas é muito importante, e hoje a gente contou parte aqui da nossa trajetória, da nossa história aqui, de como
viemos e chegamos até aqui em Oriximiná. E olha que obrigado, pastor, Tá bom. pela sua presença, por ter aceitado esse convite de estar aqui com a gente, né? Isso Com certeza, Deus possa abençoar grandemente, Amém. poderosamente sua vida. Eu quero mandar um abraço a todos especial, a todos vocês que ficaram com a gente, acompanharam o nosso podcast. Vou ficando por aqui, prometo voltar na próxima quarta-feira com mais um testemunho, mais uma história de vida. E tá ficando por aqui, um forte abraço, que Deus abençoe. Até a próxima quarta-feira, em nome de Jesus.